Observamos aqui, cliente com a mãe no campo, a entrada da mãe no campo, elas seguem para a vida. Depois, a mãe faz um movimento de colocá-la de volta para o passado, como se a mãe estivesse emparedando ela. Como se ela fosse uma criancinha, né? Observe que o boneco, ele tem todas as características de uma criança, uma coisa inocente, né? Tudo com uma basezinha rosa, um mundinho cor-de-rosa, onde essa cliente está instalada. E a mãe, ela olha para cá, ela olha para fora do campo. Agora, nós vamos colocar a ancestralidade feminina. Nós vamos colocar a mãe da mãe. Observamos o movimento que, quando entra a avó da cliente, a avó se volta para o lado oposto. Elas não apresentam conexão. A avó com um livro na mão, embora a avó da cliente não fosse alfabetizada. Então, se depreende que seria uma leitura bíblica, né? Uma pessoa de muita fé. Observa-se o movimento de deslocamento da avó em direção à sua filha, mas é um deslocamento onde uma não olha para a outra. Observa aqui que a avó olha para o passado, olha aqui para o passado, e há um movimento aqui, em princípio, de emparedamento. A cliente, ela não consegue se mexer daí, de onde ela foi colocada. A mãe tranca um lado, agora a avó tranca o outro. E a criança permanece, a cliente, como uma criança, como se fosse assim, infantilizada.
Minha avó permanece no movimento ligeiro, como se fosse uma gangorra. Onde ela está conectada e ao mesmo tempo não está conectada com a filha. Minha filha permanece olhando para o abismo. E a cliente aqui, ó, seus movimentos totalmente engessados. Agora nós vamos colocar a bisavó da cliente. Ela vai no movimento, olhando para o externo, olhando para a vida. Não para a vida, mas para o lado direito, né? Para o lado externo, o lado do trabalho, o lado do pai. Essa é a bisavó materna da cliente. E ela vai se conectando com a filha, a avó da cliente, mas nenhuma se olha. Cada uma olha para um lado diferente. Nenhuma delas, de fato, se vê, como a gente diz em constelação. É como se fosse uma ciranda surda, uma ciranda às avessas. Aqui se observa que a cliente está ao lado da mãe, mas em nenhum momento a mãe consegue identificar os desejos dela. Como se ela tivesse ali, fosse até pelo tamanho, como se ela fosse uma bengala. Mas a mãe não enxerga ela fica até ligeiramente para trás. A mãe não sabe quem ela é. Ela é ali um objeto de... como se fosse uma bengala. Bengala acho que é o termo mais apropriado. E ela emparedada aqui por essas ancestrais. A bisavó olhando para o lado externo, o lado da vida, o lado do trabalho. E elas aqui olhando para... a mãe olhando para o abismo. Aí vamos colocar
o lado masculino. Vamos colocar primeiro o pai da mãe. O avô da cliente, no caso, né? Esse aqui, o avô da cliente, pai da mãe. E ele olha para a vida, mas tá impedido de seguir. Ele tá preso aqui entre a sua esposa e a sua sogra. A sogra se posta bem na frente dele. Impedindo a sequência dele para a vida. Também não tem nenhuma conexão aqui, ó. Nem ele com a esposa. Tem aqui se tocam, mas cada um tá olhando para um lado. Ela totalmente voltada para o passado. Ele não tem nenhuma conexão com a filha. E a neta emparedada aqui. Agora nós vamos colocar o pai do pai. No caso, o pai do avô, né? Da cliente, da nossa cliente. Esse é o pai do avô da cliente. É o bisavô da cliente. Vou colocar 3 mulheres para representar a genealogia por parte da minha mãe. Então, a minha mãe, a mãe da minha mãe e a mãe dela. E aí a gente vai ver como é que vai se mover essa ancestralidade. Aí eu separei aqui 3 homens: o pai da minha mãe, o avô da minha mãe. Na verdade, aqui, esse aqui é o pai da mãe. Esse aqui é o avô da mãe. E aqui 3 homens: o pai da minha mãe,
o avô da minha mãe e Observe que tem uma conexão direta do avô com a neta. Ele vem diretamente ao encontro dela. Aqui nós não sabemos se ela o conheceu. Mas existe uma conexão que ele vem diretamente para ela. o avô do avô, então o biso. E aí a gente vai ver aqui. E agora a gente coloca o bisavô na verdade é o trisavô da cliente. Então vamos lá, vamos supor que eu vou colocar aqui. Essa aqui sou eu. E aí eu vou colocar 3 mulheres para representar a genealogia por parte da minha mãe. Então, a minha mãe, a mãe da minha mãe e a mãe dela. E aí a gente vai ver como é que vai se mover essa ancestralidade. Aí eu separei aqui 3 homens: o pai da minha mãe, o avô da minha mãe e o avô do avô, então o biso. Então esse aqui é o pai da mãe, esse é o avô da mãe e esse é o bisavô da mãe, esse aqui, da mãe da cliente. Então, o que a gente observa é que a gente tem que o bisavô da mãe da cliente olha também para o lado direito, o lado da mãe. E é como se toda essa ancestralidade aqui estivesse emparedando a cliente. Ela, inclusive, repete aqui o movimento da mãe e da avó. O único que olhava, que olha para a vida, que é o avô, pai da mãe, ele não tá conseguindo ir para a vida porque a sogra tá ali embarreirando o caminho. A sogra e o seu avô, que é o trisavô da consulente, da cliente. Eles formam uma barreira que o impede de ir para a vida. E a mãe da cliente está conectada com o seu avô, o avô dela, mãe, o bisavô da cliente, e a cliente permanece aqui, escantilhada.